graça e paz. Livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 22, diz a palavra de Deus. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. A Bíblia ela é perfeita em dizer que os discípulos tinham caminhado sozinhos. Quem não quis melhorar de vida? Ou quem não quer melhorar de vida? Quem não quer alcançar os sonhos, os objetivos? Quem não quer atingir suas metas? Quem não sonha ou quem não já sonhou? Mas o difícil é quando a gente enfrenta tudo achando que está sozinho. É bom demais quando a gente começa a planejar e saber que não vai haver imprevisto e saber que não vai haver erros durante o planejamento. É fácil demais a gente também tentar passar e dar certo de imediato. Mas às vezes a gente para e temos que ter o entendimento e ter a noção, a consciência de que o autor quem criou a nossa história, o autor que desenvolveu a nossa história, ele sabe exatamente as circunstâncias e as fases da vida que temos que passar. Sabe quando às vezes a gente acorda e está tudo ensolarado e você vai estar disposto a sair para um lugar. Mas sabe outro dia quando você acorda e está aquela tempestade, está o tempo nublado e você tem que ficar ali recolhidinho. Sabe, a vida ela é feita assim. Tem momentos em que as fases na vida nos fazem parar. Há estreitos na vida em que nos permite não em busca dos nossos objetivos. A tendência é ficar parado. Mas sabe aquele autor, aquele artista que desenvolveu a história, aquele artista que projetou a história e sabe exatamente a capacidade de você enfrentá-la? Foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Havia alguns discípulos e a Bíblia, o que me chama a atenção nessa hora é que os discípulos eles partiram e já estava de tarde. Estava de tarde ainda. E passado algumas horas, a Bíblia nos mostra, começou a escurecer. E daí a embarcação não tinha uma estrutura adequada para atender aquela tempestade. Mas sabe quando a gente se depara com a vida e vê que a falta de estrutura não vai atender o que queremos? Aí naquele momento sobreveio aquela grande tempestade, sabe? Sobreveio aquela tempestade e Jesus ele vai de encontro daqueles discípulos. Sabe quando a gente acha que nada vai prosperar, nada vai fluir e que tudo vai ficar ali empancado? Mas sabe o outro lado, quando Jesus ele está dizendo, meu filho, eu vou deixar você ir sozinho. Eu vou deixar você, mas eu estou te guiando. Mas nós não temos a consciência de que Jesus é quem está nos guiando. Não temos, às vezes, a consciência de que Jesus é quem é o nosso autor, é o desenvolvedor da nossa história. Mas às vezes somos impacientes, somos ansiosos. E a ansiedade hoje tem sido um fator principal na vida de tantas pessoas. Sabe quando às vezes a gente está esperando um livro a ser publicado? Sabe quando às vezes nós estamos esperando um carro a ser lançado? Sabe aquele filme que vai ser anunciado e estamos aguardando a continuação com ansiedade? Mas estamos com tanta pressa às vezes, queremos tanto as coisas na hora de imediato. Queremos fazer com que atenda a nossa necessidade, porque às vezes nos encontramos em uma fase em que há uma necessidade na obtenção de algo. Mas paramos despercebido, passamos despercebido porque, quem sabe, o artista ele determina um tempinho para publicar, para concluir a obra. E a obra tem que sair 100% perfeita. Porque o artista ele não faz nada pela metade. Mas às vezes, quem vai degustar da obra fica ansioso por ela. Assim é Jesus. Jesus às vezes ele marca o encontro, Jesus às vezes ele cria a nossa história. Escolhe você no ventre lá e você começa a desenvolver a sua história. 3 fases na vida. Você nasce, você se desenvolve e você conclui uma história vivida. Mas às vezes queremos passar adiante. Às vezes olhamos para o lado, olhando para o outro, vemos a necessidade,
mas não temos estrutura, a condição necessária para ultrapassar. Sabe, quando às vezes a gente coloca o sonho nessa posição e coloca a nossa condição de vida, a nossa infraestrutura nesta posição e queremos de alguma forma alcançar o nosso sonho, mas a nossa condição não nos atende para chegarmos nos nossos sonhos e objetivos. Eu quero dizer que, teoricamente, parece não atingir, mas existe um Deus que compõe a nossa história. Só que, às vezes, somos ignorantes demais e queremos fazer com que a história ela seja alterada. Mas não é bem assim. O autor, ele sabe exatamente os pontos. O autor, ele sabe exatamente a hora em que a história ela vai se concluir. Esse autor é Jesus. E um dia ele disse, olha, discípulos, vocês vão andando. Os discípulos foram. Sabiam ele que Jesus tinha ficado lá, mas que Jesus iria fazer o sobrenatural naquele lugar. E do outro lado existia uma multidão que procurava Jesus por uma coisa que Jesus tinha feito e queria que aquela coisa acontecesse novamente. Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Naquele exatamente momento, aquela multidão, no dia daquela tempestade, dos discípulos procuravam Jesus. Encontraram Jesus, mestre. Por que demorou tanto? Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus simplesmente olha para aqueles discípulos e diz, e procurais, não pelos sinais, mas pelo pão. Às vezes se preocupamos demais com o que vamos fazer. Se preocupamos demais com o que vamos nos alimentar. Se preocupamos demais como vai ser de amanhã em diante. Às vezes é uma necessidade. Nós seres humanos, temos que planejar, temos que projetar, temos que caminhar, mas temos que ter a consciência de que Deus foi quem compôs a nossa história. Deus foi quem tomou a direção da embarcação. Um dia estava um certo homem, e este homem, ele acordou em um dia normal, que parecia ser normal, mas infelizmente ele tinha atrasado um pouco. O relógio não despertou na hora que ele queria. Se arrumou, se aprontou para o trabalho, havia uma reunião naquele dia. E ali, aquele rapaz, ele vai até a garagem, liga o carro e a primeira vez o carro não pegou. A segunda vez o carro não pegou. E ali, pela terceira vez o carro pega e ele vai em direção ao trabalho e no meio do caminho aparece um bêbado na frente e ele passa 3 minutos para sair do lugar. Finalmente ele sai e de repente ele para em uma quintanda, ele para em um restaurante e ali a garçonete o serve e infelizmente a comida foi errada, não foi o cliente certo. Havia uma confusão, acabou atrasando e passado algumas horas chegou até sua reunião, chegou até o seu trabalho. Concluiu as suas atividades diárias, as suas tarefas. Chegou em casa cansado, exausto, tomou um banho, foi deitar. E na hora de deitar ele se ajoelhou e disse, meu Deus, eu queria saber o motivo porque deu tudo errado para mim hoje. Naquele momento ele ouviu uma voz de imediato que dizia, meu filho, não deixei você acordar exatamente na hora em que você quis, porque você ia acabar atropelando uma pessoa que estava no meio do caminho. Meu filho, eu não deixei você se alimentar na hora em que você queria, porque ali existia uma das funcionárias que estava com uma doença transmissível. E eu não queria que você passasse por circunstância, passasse por problemas de saúde. Enfim, Deus acabou dando um livramento. É que às vezes a gente não quer aceitar as coisas que Deus ele tem para nós. Às vezes Deus está dando um livramento. Às vezes Deus ele está concedendo forças, concedendo milagres, graça. E não entendemos. Então, querido, você tem que aprender que o estreito problema todos nós temos que passar. Todos nós temos que passar por problemas na vida. Todos nós. Mas que às vezes somos ignorantes. Temos a capacidade de poder passar por fases difíceis. Temos a capacidade, mas às vezes somos ignorantes demais e queremos não caminhar. Mas temos capacidade para isso. Uma vez estava uma criança com seu pai em seu caminho. E ali ela disse, pai, eu quero que o senhor me coloque no colo.
Imediatamente o pai olhou para ela, riu, cortou um pedaço de madeira, entregou para a criança. Muito bem, ela começou a correr em cima daquele pau. Ela dizia, papai, papai, cavalo, papai. E ali ela correu, só que antes ela falou para o pai, pai, eu estou cansada, não dá mais para prosseguir, me coloca no colo. E o que o pai fez foi entregar um cavalinho de madeira. E ela correu, chegou bem muito antes que o pai no lugar desejado. Sabe, na vida, às vezes temos a capacidade de fazer, mas queremos parar, colocamos logo as dificuldades, as adversidades, os obstáculos, o medo na frente de tudo. Sabe, existe um Deus que você pode contar com Ele sempre. Sabe, aqueles discípulos, eles se apavoraram. Aquela multidão que estava do outro lado, que queria Jesus, mas não pelo que Ele era, mas pelo que Ele fazia. Você que ouve e quer exatamente aquilo que você almeja, eu quero dizer que Deus, você nunca vai entender o que Ele tem para você. Então, não busque Jesus por necessidade fisiológica. Adore a Ele pelo que Ele é, pois é adorando pelo que Ele é que você vai atingir seus objetivos. Então, querido, fique calmo, fique tranquilo. Lembre-se, o autor da nossa história, o autor da nossa vida se chama Jesus. Lembre-se que na vida existem fases difíceis e fases fáceis. Existem momentos bons, momentos ruins, mas aproveite a vida. Não deixe que o problema te sufoque. Não deixe que as adversidades te façam parar. Lembre-se que a falta de estrutura, todos nós vai ter. Às vezes olhamos muito para o próximo, olhamos a condição do próximo. Aí ele conseguiu porque a infraestrutura e a condição dele é melhor que a minha. Não, querido. Lembre-se, talvez ele colocou Deus como prioridade. Talvez ele lembrou que Deus é o Deus que pode fazer tudo, mesmo com a falta de estrutura. Deus é contigo e Ele vai cumprir as promessas na sua vida, porque quem escolheu a história, o autor, quem direcionou a trajetória, o caminho para você seguir, não foi homem, foi Jesus. Aquele que reservou um período de tempo para você conquistar. Um período de tempo, e para cada tempo há uma conquista, mas a conquista, ela acontece conforme a vontade de Deus. Lembre-se, os discípulos ficaram com medo, olharam para a tempestade, mas Jesus o socorreu na hora certa. Lembre-se, Jesus vai chegar na tua vida na hora certa. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Você que teve a oportunidade de poder assistir o vídeo, de poder me acompanhar ao término deste vídeo, peço que compartilhe, que divulgue, comente, ative o sininho da notificação, me ajude a compartilhar a mensagem. Pois existem muitas pessoas que precisam ouvir, existem muitas pessoas que precisam se erguer e caminhar. Me ajude no compartilhamento, curta, comente, que Deus te abençoe. Te aguardo até o próximo vídeo, em nome de Jesus.